Passados 635 anos sobre a data em que Portugal deu mais um passo rumo à consolidação da sua independência, aqui, em pleno coração do nosso Alentejo, ocorreu a Batalha dos Atoleiros, exemplo da vontade firme e determinada de um povo que jamais se refugiou em comodismos fáceis, sempre que pressentiu perigar a sua liberdade e independência. O Exército Português associa-se às comemorações do Dia do Conselho de Fronteira e do seu feriado municipal. Pelo Sargento-Chefe de Cavalaria Sousa Gomes, da Direção de História e Cultura Militar, vai ser proferida uma alocução alusiva à Batalha dos Atoleiros. Excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa Nacional, Professor Dr. João Gomes Cravinho, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Fronteira, Dr. Rogério Silva, Excelentíssimo Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Fronteira, Professor Dr. José Manuel Roquete, Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta da Freguesia de Fronteira, Sr. António Xavier Martins, Excelentíssimo Sr. Vice-Chefe de Estado-Maior do Exército, Tenente-General Guerra Pereira, Excelentíssimo Sr. Diretor da Direção de História e Cultura Militar, Major-General Aníbal Alves Flambó, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, meus senhores e minhas senhoras, fronteirenses, celebramos hoje 635 anos da Batalha dos Atoleiros. Homenageamos os heróis de Atoleiros. Uma resenha histórica. No decurso da chamada crise de 1383-1385, tiveram lugar, para além de inúmeras operações de cerco a castelos e praças fortes, muitas cavalgadas devastadoras em território inimigo e 4 combates principais em campo aberto. A Batalha dos Atoleiros, 6 de abril de 1384, a Batalha de Trancoso, 29 de maio de 1385, a Batalha de Aljubarrota, em 14 de agosto de 1385 e Batalha de Valverde, em 14 de outubro de 1385. Há muito que Dom João, o mestre da Bis, preparava como podia a resistência a um cerco que em Lisboa se antevia tremendo. Ao mesmo tempo pensava em prevenir a entrada de mais tropas castelhanas pela planície alentejana, ou pelo menos em evitar que estas se viessem a juntar mais tarde ou mais cedo ao hoste que sitiava a capital. Em março de 1384, o mestre nomeou Nuno Alves Pereira como fronteiro da província do Alentejo. Atribuiu ao jovem fronteiro um pequeno exército e pediu-lhe que correspondesse ao apelo de algumas vilas e castelos alentejanos que já tinham dado voz por ele, mestre da Bis, e pediam que lhes enviasse um bom capitão para os ajudar a expulsar os castelhanos das suas comarcas. Nuno Alves Pereira não perdeu tempo. Escolheu 4 dezenas de escudeiros, alguns deles de Évora e de Beja, e que conheciam bem a região e o terreno, e abalou de Lisboa com cerca de 200 lanças. Homens montados e equipados para a guerra. Seguiu-se a marcha para Montemoro Novo, onde foram muito bem acolhidos, e depois para Évora. A partir daqui, Nuno Álvares apelou a que mais tropas se viessem juntar-lhes. Conseguiu mais 30 lanças e cerca de 1000 peões e besteiros. Avançou então para Estremoz, onde veio a saber que uma poderosa hoste castelhana tinha alcançado o Crato e se preparava para pôr cerco à vila alentejana de Fronteira. Na Praça do Rocio de Estremoz, passou revistas às suas tropas. Podia contar com 300 homens a cavalo, 180 deles bem equipados para o combate, com cerca de 100 besteiros e com pouco mais de 1000 peões. Não era muita gente para enfrentar uma hoste castelhana bem recheada. No dia 5 de abril de 1384, Dom Nuno falou aos seus homens procurando mobilizá-los para a árdua tarefa de combaterem os castelhanos. Os homens hesitaram face ao poderio do adversário e aos grandes nomes que vinham na hoste castelhana. Constava que os inimigos tinham consigo mais de 1000 lanças e muitos ginetes, cavalaria ligeira, para além de besteiros e de um elevado número de homens a pé. Num total de mais 5000 homens, prontos para derrotar os portugueses. Os homens começaram por recusar a ideia de combate direto, obrigando Dom Nuno a dramatizar o seu discurso até conseguir convencê-los. Nessa noite ainda houve quem tentasse desertar, mas o grosso da hoste
parece ter ficado rendida à argumentação do seu líder e na madrugada seguinte, 6 de abril, depois de tocadas as trombetas e ouvida a missa, todos abalaram de tremores, marchando na direção de fronteira, precedidos por um corpo de batedores do terreno. A 2,5 léguas de fronteira, encontraram um escudeiro castelhano que cavalgava em sentido contrário com uma mensagem dos seus senhores para os portugueses, que desistissem da ideia de combater em condições de tamanha desigualdade. O jovem fronteiro recusou com altivez a proposta e mandava avisar os castelhanos que se preparassem para a luta e dentro de muito pouco tempo. Informados disto, os castelhanos suspenderam os preparativos de assédio da fronteira e organizaram-se para marchar ao encontro da pequena hoste portuguesa. Nuno Álvares escolheu o local da luta, num local chamado de Atoleiros, a meia légua de fronteira, um terreno com uma inclinação suave, apresentando na sua zona mais baixa uma linha de água conhecida como Ribeira das Águas Belas, um cabeço de topo aplanado de 200 metros de largura e 100 metros de profundidade, lugar alagadiço no mês de abril, altura em que as linhas de água levariam bastante caudal, provocando assim um certo alagamento do conjunto do terreno. Tratou-se de um local extremamente bem escolhido. Tinha diante de si uma ribeira que não se vê, a não ser de perto, que era suficientemente larga e profunda para constituir um fosso. Colocou os seus homens num local ligeiramente mais elevado, o que proporcionou um ângulo de tiro muito vantajoso para os besteiros e fundibulários. Um privilégio de quem conseguia escolher previamente o campo de batalha e seduzir o adversário a travar uma luta naquelas condições. Ocupada esta posição favorável para o combate, Dom Nuno Álvares tratou de dispor a sua pequena hoste. Mandou apear os cavaleiros, à boa maneira inglesa, queria que todos combatessem a pé terra, sem possibilidade de fuga e dispostas a vencer ou a morrer. Depois organizou 2 corpos principais, uma vanguarda, que ele próprio comandaria, e uma retaguarda. Nas alas foram colocados os atiradores com bestas e muitos homens de pé, munidos com dardos e pedras de arremesso. Misturou alguns homens de armas mais experientes e mais bem equipados no seio da pionagem para os animar, enquadrar e para prevenir qualquer possibilidade de fuga. Nuno Álvares Pereira fez o tradicional discurso de imolação às tropas. Apelou à capacidade de sofrimento em nome da defesa da sua terra, dos seus bens e das suas famílias e assinou-lhes com honras e recompensas voltosas caso saíssem vencedores. Seguiu-se uma oração coletiva, habitual nos exércitos medievais, fim da qual Nuno Álvares tomou a lança e colocou o seu bacinete. Restava esperar pela investida do adversário. Os castelhanos, ao verem o pequeno exército português todo apeado e disposto pela encosta acima, decidiram travar o combate a cavalo, não abdicando das grandes vantagens de rapidez, de execução, mobilidade, choque e segurança. Contavam de certo com a superioridade dos seus efetivos e do seu equipamento militar para derrotar os portugueses, os chamorros, como eles os chamavam depreciativamente. Formadas as várias linhas, umas atrás das outras, os castelhanos tomaram as suas lanças compridas e esfuriaram os cavalos, abalando em direção ao adversário. Os cavalos a galope e as lanças na horizontal carregaram com a máxima potência, gritando Castela, Castela, Santiago, como forma de atemorizar os inimigos. Enquanto isso, a hoste portuguesa preparava-se para a recepção do ataque. Logo que os adversários entraram no seu campo de tiro, lançaram no ar uma chusma de virutões, de pedras e de dardos, que fizeram empinar os cavalos, provocando o derrubo de muitos cavaleiros, semeando a confusão na primeira linha castelhana. O estrago foi grande, de tal maneira que alguns cavalos castelhanos, se sentindo feridos, queriam dar a volta e outros caíam. Os animais recusavam-se a progredir e tentavam recuar para fugir às chusmas de flechas, de dardos e pedras que se abatera sobre eles com toda a força. Contudo, se avançar parecia mau, recuar também se revelava problemático. É que pouco atrás da primeira linha castelhana vinha a segunda e depois a terceira, e assim sucessivamente. O recuo provocava o choque com a outra linha mais recuada. Muitos cavaleiros foram derrubados e, devido ao peso das suas armaduras de corpo, acabaram por ficar meio inutilizados no terreno, boa parte deles feridos em resultado da queda da montada. O
terreno pesado e intercortado por uma linha d'água e a chuva de projéteis recebido durante a aproximação à posição inimiga quebraram o elan de um choque que se pretendia em massa e só dessa forma poderia ter sido eficiente. Os cavaleiros chegavam ao momento do choque já desgarrados e distantes uns dos outros, o que era fatal para o sucesso da carga da cavalaria. Presa fácil para a tropa apiada portuguesa. Os ataques das linhas dianteiras da cavalaria castelhana não lograram o seu objetivo principal, desbaratar a coesa formação de infantaria e cavalaria portuguesa, liderada por Nuno Alves Pereira. O destino da batalha estava traçado, apesar da intensa vontade de pelejar. A luta acabaria por se tornar favorável à hoste mais pequena. Aos poucos, o pânico foi-se instalando entre os castelhanos. Ao ver o adversário bater em retirada, Nuno Álvares deu o sinal para a perseguição. Carregar sobre eles, bater com todas as forças do corpo e da alma, até que o estandarte inimigo tombe por terra. Quem pôde, deitou a mão a uma montada, sua ou castelhana, e acompanhou o fronteiro numa cavalgada feroz atrás dos inimigos em debandada. Perseguições que eram momentos de descarga de ódios e de medos. O chão de Atoleiros ficou juncado de mortos e feridos. A Batalha dos Atoleiros foi uma vitória brilhante do engenho sobre a força. Foi uma vitória extremamente importante do ponto de vista psicológico, pois mostrou aos partidários do mestre da Bis e a todos aqueles que hesitavam ainda quanto ao caminho a seguir, que os castelhanos afinal não eram invencíveis. Neste dia 6 de Abril, em que comemoramos Atoleiros, afirmamos o nosso orgulho de sermos portugueses, afirmamos a nossa identidade e a nossa independência, praticando um patriotismo que honre o passado e faça nosso o futuro. Viva o 6 de Abril, vivam os heróis de Atoleiros, viva a fronteira, viva Portugal! Excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa Nacional, Excelência, Excelentíssimo Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, Excelentíssimos Srs. Deputados da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Diretor de História e Cultura Militar, Reverendo Arcebispo de Évora, Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Fronteira, Srs. Presidentes de Câmara, num cumprimento extensivo aos mais autarcas de municípios da região aqui presentes, Srs. Comandantes de Unidades Militares da GNR e PSP, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, num cumprimento extensivo aos demais autarcas de freguesia aqui presentes, Reverendos Prados das Paróquias de Fronteira e Cabeça de Vide, Senhores Diretores de Serviço, demais entidades civis e militares, população do Concelho de Fronteira. É com enorme orgulho que o Concelho de Fronteira celebra mais um ano sobre a Batalha dos Atoleiros. Exultamos assim, publicamente, o papel que o nosso território representou em 6 de abril de 1384, contribuindo de forma decisiva para a independência da nação que hoje conhecemos, respeitamos, mas, sobretudo, orgulhosamente sentimos nossa. Excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa, Excelência, quero, antes de mais, agradecer a presença de Sua Excelência e transmitir-lhe que a mesma contribui para o engrandecimento desta cerimónia. Permita-me, extensivamente, agradecer a todos os militares aqui presentes e reconhecer o papel que diariamente desempenham na segurança das pessoas e na defesa do país. O Exército Português, cuja história se confunde com a própria história da nação, é uma instituição merecedora de enorme respeito e gratidão. Foi por isso que propus a atribuição ao mesmo da Medalha de Mérito Grau Ouro do Concelho de Fronteira, infelizmente reprovada por um voto numa deliberação que carecia de unanimidade. Não deixo, porém, de manifestar o meu sentimento de profundo reconhecimento à instituição e, em nome da população do Concelho de Fronteira, afirmo categoricamente reconhecer o enorme mérito pelos extraordinários feitos levados a cabo pelo Exército Português, entre os quais a batalha que hoje celebramos. Minhas senhoras e meus senhores, esta é também a oportunidade de agradecer a todas as associações e instituições do Concelho pela forma como desempenham as suas funções nas mais diversas áreas. Sabem que podem contar sempre com o apoio do município de Fronteira. Permitam-me, porém, que face ao momento concreto que atravessamos, particularize algumas delas. Desde logo, aos bombeiros voluntários de Fronteira, que se associaram à presente cerimónia no agradecimento extensivo aos membros dos corpos sociais da respectiva associação. Brevemente, os nossos bombeiros estarão instalados num quartel requalificado e moderno.
à altura das necessidades de quem presta um serviço fundamental à população. Em simultâneo, passarão a estar dotados de uma equipa de intervenção permanente, assegurando-lhes uma maior capacidade de resposta operacional. Estes avanços e melhorias são um sinal claro que as diversas instituições e a população confiam e contam com vocês. Também ao Agrupamento de Escolas de Fronteira, quero agradecer todo o trabalho e esforço desenvolvidos. A articulação que tem vindo a ser levada a cabo há vários anos com o município, sempre com a intenção de prestar um serviço de maior qualidade às nossas crianças, prevê-se que venha a ser reforçada a curto prazo, na sequência do processo de descentralização de competências. Em boa hora, começámos a preparar este caminho e, por isso, o meu obrigado. Quero agradecer à Associação de Desenvolvimento Integrado de Terras do Condestável pelo papel fundamental que desempenha em articulação com o município nas mais diversas atividades e que brevemente assumirá a coordenação de um instrumento de tamanha importância como o Contrato Local de Desenvolvimento Social da 4ª geração. Agradeço também às Santas Casas de Misericórdia de Fronteira e de Cabeça de Vide, a todos os seus colaboradores e funcionários no desempenho das suas novas funções. Brevemente serão chamadas a articular novos desafios com o município e não duvido que responderão afirmativamente como têm vindo sempre a fazer até aqui. A todas as associações culturais e desportivas de todas as freguesias do concelho, que se empenham por conseguir levar a cabo o seu objeto social e têm-no feito com o esforço e dedicação que merecem o reconhecimento público. O meu obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, o Alto Alentejo encontra-se há longos anos numa espiral de perda acentuada de população. Mas enquanto até há 15 anos o debate se centrava nas formas de garantir a fixação da população residente, na fixação dos mais jovens, hoje a sustentabilidade populacional da região depende inmutavelmente da atração de população, de novos residentes. O êxodo dos jovens do interior dos últimos 40 anos, associado às mudanças das estruturas familiares, em que os casais têm menos filhos e em idades mais avançadas, adensa o problema da pirâmide etária invertida e, no final de contas, da desertificação do interior. Este facto, ao qual acresce a opção pelos mais jovens de formação mais vocacionada para os serviços e menos para o setor primário, cria um paradoxo de desenvolvimento em que as opções que o território tradicionalmente ofereceu não correspondem às necessárias para criar oportunidades para quem nele vive. O desafio encontra-se, pois, na criação e ampliação de valor. A título de exemplo, a valorização da oferta turística, para que em torno dela nasçam serviços criadores de postos de trabalho com sustentabilidade. Ou a criação de um ambiente propício do ponto de vista fiscal para a fixação de empresas. Esta medida exige uma clara intervenção do Poder Central, considerando que os instrumentos à disposição dos municípios são manifestamente insuficientes. O interior precisa e exige urgentemente um choque fiscal que propicie a criação de empresas criadoras de postos de trabalho, cujas condições permitam dar resposta às carências de emprego locais, mas também à atração, como disse, de novos residentes. Em simultâneo, torna-se também crucial garantir a qualidade e diversificação dos serviços prestados localmente, de modo a que num futuro em que a comunicação encurta as distâncias, o critério de escolha do local onde se vive seja mais o da qualidade de vida e menos o da proximidade com o emprego. Fundamentais também são as políticas de habitação e transportes. Por um lado, porque se a concentração industrial favorece a fixação de mais empresas, uma rede de transportes com qualidade e altos níveis de eficiência garantirá a mão de obra e maiores índices de empregabilidade. Por outro, porque o exponencial crescimento do preço da habitação nos grandes aglomerados urbanos torna as políticas de reabilitação urbana no interior um fator de competitividade, mas também de criação imediata de postos de trabalho. Minhas senhoras e meus senhores, o conceito de Fronteira é um pequeno conceito do interior despovoado e envelhecido, que se vê obrigado a compensar a falta de recursos financeiros com o engenho e esforço das suas gentes. Mas a falta de recursos não impediu nem impedirá o município de Fronteira de realizar investimentos e simultaneamente manter as contas saudáveis. É por isso que, além da requalificação do quartel dos bombeiros voluntários já referida, e que muito contribuirá para melhorar as condições de operacionalidade da corporação, nos encontramos a concluir a requalificação do espaço envolvente à Escola de Valdecena, dotando aquele lugar de uma zona necessária de lazer comum até aqui inexistente. Em fase de conclusão também, se encontra a ecopista que liga as estações de Fronteira à Cabeça de Vide, num investimento que é financiado por fundos comunitários, que não só permitirá eliminar o passivo ambiental resultante de um canal ferroviário inutilizado há mais de 3 décadas, como o seu aproveitamento turístico num produto claramente identificado
como prioritário no âmbito do turismo de natureza. Em simultâneo, integrará o projeto transversal dos Caminhos de Santiago. Trata-se da primeira ecopista do Alto Alentejo, mas almeja alcançar todo o território, para o que foram já dados passos com outros municípios e a entidade regional de turismo. Em complemento, iniciar-se-á também o funcionamento da recém-requalificada Estação de Fronteira. Prestes estão a começar também a requalificação do Largo do Espírito Santo em Fronteira, bem como do espaço envolvente a Casa da Cultura, reabilitando o mesmo e preparando-o para realizar eventos ao ar livre. Estamos prestes a lançar o concurso público da requalificação da variante à Estrada Nacional 245 e à Rua do Espírito Santo, numa intervenção que vai permitir melhorar as condições de segurança rodoviária e pedonal naquela zona e que vai complementar as futuras requalificações a realizar na Rua da Lagoa e António Borralho Mursa. Todos estes investimentos materiais, corpóreos, ombreiam com tantos outros de cariz social que diariamente o município realiza, como o cartão do idoso, o programa de ocupação dos empregados, os transportes escolares gratuitos até o ensino secundário, a componente de apoio à família, as atividades de enriquecimento curricular ou as atividades de tempos livres. Não pretende ser exaustivo, mas é importante que todos percebam que estes investimentos se fazem e ainda assim reduzimos a dívida do município, sem que isso implicasse a existência de quaisquer pagamentos em atraso. Mais do que quaisquer argumentos políticos, o importante são os factos. E o facto é que, à data de hoje, o município de Fronteira tem a dívida bancária mais baixa dos últimos 35 anos, mesmo em termos absolutos, e foi referenciado num recente estudo acerca da qualidade da governação local promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Minhas senhoras e meus senhores, estes resultados conseguem-se graças ao contributo ativo e permanente dos órgãos das freguesias de Fronteira, Cabeça de Vide e São Saturnino, bem como todos os membros da Assembleia Municipal de Fronteira. A este propósito, quero manifestar publicamente, e mais uma vez, o mais profundo reconhecimento e agradecimento ao professor José Roquete, nosso Presidente da Assembleia Municipal, pelo empenho que vem dedicando ao Conselho de Fronteira, e aproveito para lhe deixar um forte abraço. Aos meus colegas autarcas aqui presentes, agradeço por mais uma vez estarmos a demonstrar que os interesses das nossas populações estão sempre acima de quaisquer rivalidades locais ou lutas partidárias. É exemplo disso a união conseguida em torno do projeto da barragem do Pisão, fundamental para a nossa região do ponto de vista agrícola, mas também enquanto reserva estratégica para o abastecimento de água. Mas estes resultados não seriam sobretudo possíveis sem o esforço dos colaboradores municipais, no cumprimento da sua missão de serviço à população. Recordo que há 5 anos a esta parte, reforçámos os mecanismos de auditoria e controle do município. Todos os veículos passaram a ter os seus movimentos registados com localização de GPS e identificação do condutor. A assiduidade passou a ser registada por reconhecimento facial. Os procedimentos do município anualmente são auditados por entidades externas. Hoje, estes mecanismos permitem atestar que, salvo raras exceções, a generalidade dos colaboradores cumpre o seu dever e a população deve orgulhar-se dos mesmos. Minhas senhoras e meus senhores, população do Concelho de Fronteira, as dificuldades inerentes a um território interior não nos toldam a visão e muito menos nos reduzem a persistência. Pelo contrário, preferimos encontrar oportunidades onde imperam os constrangimentos. Somos um povo lutador e persistente. Habituámos-nos a fazer muito mais com muito menos. E é este espírito que me orgulha nesta população, da qual tenho o privilégio de fazer parte. E é este espírito que diariamente empenho na minha ação enquanto Presidente da Câmara Municipal de Fronteira. A todos, meu muito obrigado. Viva a Fronteira, viva o Alto Alentejo e viva Portugal. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Fronteira, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Fronteira, Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, Srs. Deputados, Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Srs. Presidentes de Câmara e demais autarcas, demais entidades civis e militares, Sr. Reverendo Bispo de Évora, fronteirenses, minhas senhoras e meus senhores. Quero começar por referir que é uma enorme satisfação regressar ao Alentejo, é uma enorme satisfação estar hoje em Fronteira, neste dia do município, dia em que rememoramos a Batalha de Ateleiros. Trata-se de um marco incontornável da história militar portuguesa. Fronteira, como o nome indica, marca orgulhosamente a presença
avançada de Portugal na raia com a nossa vizinha Espanha. Batalha de Ateleiros, que teve lugar a pouca distância da vila de fronteira, insere-se num conjunto de vitórias notáveis do exército português sobre forças castelhanas. Podemos evocar o cerco de Lisboa ou a Batalha de Aljubarrota, como outras igualmente importantes. Este foi um período conturbado da história nacional, como ouvimos, aliás, na excelente resenha histórica há poucos minutos. Ao longo da nossa história, este foi um cenário que se repetiu inúmeras vezes. Face à incerteza do futuro político do reino, o que valeu a Portugal foi a valentia e o engenho dos seus militares. Essa é e permanece a missão central das nossas Forças Armadas: assegurar a soberania das nossas instituições e a defesa dos portugueses. Mesmo num tempo de ameaças difusas e de ampliação das missões que os nossos militares são chamados a desempenhar, incluindo em missões de interesse público, como seja o apoio ao combate aos incêndios, busca e salvamento, entre outras, nós não podemos confundir aquilo que é central com aquilo que é complementar. Os nossos efetivos, os nossos meios e as nossas alianças estão direcionadas para a função primária de defender o país, mas devem estar sempre disponíveis para apoiar os portugueses naquelas que serão, tudo indica, as grandes calamidades do futuro. A figura ímpar de Dom Nuno Alves Pereira, aqui invocado hoje, é um superior exemplo dessa capacidade dos militares portugueses defenderem o seu país face a ameaças externas. A preservação da nossa identidade como um povo, como uma nação, com direito à existência própria entre as outras nações europeias, deve-se de forma indelével também a esta dedicação plena e total dos militares à pátria que juraram proteger. A contribuição de Dom Nuno Alves Pereira para o reino está consagrada, entre outras homenagens, na estátua que lhe foi erigida no Mosteiro da Batalha e que tive a honra de visitar esta manhã nas comemorações do Dia do Combatente. Dom Nuno Alves Pereira era um líder militar ímpar e um homem versado nas técnicas militares mais avançadas do seu tempo. E isso fez toda a diferença no desfecho da batalha que hoje aqui celebramos. Manter as nossas forças atualizadas, com acesso àquilo que de melhor se faz na estratégia e tática militar, permanece uma prioridade mais de 600 anos depois da Batalha dos Ateleiros. É justo recordar também a valentia dos soldados, que sob sua liderança se posicionaram em inferioridade numérica face ao inimigo e se interpuseram entre os soldados de Castela e as cidades portuguesas. A evocação destes episódios e da história militar portuguesa presta um enorme serviço na aproximação dos portugueses à instituição militar. Através da preservação do património militar, dos seus museus e núcleos museológicos, através da criação de centros de interpretação dedicados às grandes batalhas do exército português, como aquele que terei a oportunidade de visitar daqui a pouco, dedicado à Batalha dos Ateleiros. Em todas essas iniciativas, nós aproximamos a defesa dos cidadãos e mostramos o seu contributo para o país ao longo dos seus séculos de história. Deixo o meu agradecimento sentido a todos os que diariamente contribuem para esse desígnio no seu contacto com as escolas, com as associações e com os grupos que vos visitam. Historicamente, a presença militar em todo o território nacional foi um elemento indissociável do desenvolvimento regional e da coesão territorial. Mas hoje vivemos tempos diferentes. A presença das Forças Armadas, em particular do Exército, foi ajustada à dimensão dos seus efetivos e foi ajustada aos objetivos estratégicos da nossa segurança e da nossa defesa. Os regimentos hoje aqui representados, e que aproveito para saudar, o Regimento de Artilharia número 5 de Vendas Novas, o Regimento de Cavalaria número 3 de Estremoz, ilustram a solidariedade que mantemos com o interior do país e com a sua defesa e segurança. Saúdo igualmente os militares da GNR aqui hoje presentes e também os bombeiros aqui perfilados. Aproveito esta oportunidade para expressar publicamente o meu apreço
ao capelão-chefe do Exército, Coronel Jorge Matos, que integra esta cerimónia e que termina na próxima segunda-feira a sua carreira militar. Prestou serviço maioritariamente em unidades do Exército sediados aqui no Alentejo e teve a oportunidade de representar Portugal em missões internacionais na Bósnia e no Kosovo, sempre com extraordinário empenho, elevada competência profissional, lealdade e camaradagem. Hoje teve como último ato oficial, ao serviço do Exército, a realização da prece durante a cerimónia de homenagem aos mortos, ocorrida já esta tarde, junto ao padrão da Batalha dos Ateleiros. Em nome de todos os portugueses, o meu muito obrigado. As comemorações dos 635 anos da Batalha dos Ateleiros são um bom pretexto para recordar os atos heróicos do nosso Exército e o sentido de dever e de entrega que caracteriza as nossas Forças Armadas. Hoje, as nossas mulheres e homens das Forças Armadas continuam essa nobre tradição de combate pela pátria, longe das nossas fronteiras. Destacados em missões de paz, lado a lado com aliados e parceiros, os efetivos portugueses na República Centro-Africana, no Afeganistão, no Iraque, no Golfo da Guiné, na Lituânia ou em tantos outros pontos do globo, muito nos honram com a sua coragem e com a sua dedicação plena aos interesses do país. Tive a oportunidade de visitar esta semana as nossas forças destacadas na Polónia, no âmbito das medidas de tranquilização da NATO, e de receber já esta manhã a fragata Álvares Cabral, que esteve integrada na iniciativa Mar Aberto ao largo do Golfo da Guiné. Estes são dois exemplos de como as missões das Forças Nacionais destacadas materializam de forma particularmente clara e eficaz o compromisso de Portugal com a paz e segurança internacionais e como conquistam para o nosso país o respeito, a confiança e o reconhecimento de que as nossas Forças Armadas, bem como as nossas Forças de Segurança, são merecedoras. Reconhecer o contributo que os nossos combatentes trazem ao país é uma questão de elementar justiça. Esta manhã, como já mencionado, participei nas comemorações do Dia do Combatente na Batalha. Aí se homenagearam todas as mulheres, todos os homens do passado e do presente que se dispõem e que se dispuseram a dar a vida pelo país. Aí tive também a oportunidade de sublinhar o importante trabalho da Liga dos Combatentes na melhoria da vida dos nossos militares. Esse trabalho que a Liga faz desde 1924, quando foi criada, permanece de grande valor. No entanto, o Estado não pode, não deve demitir-se das suas responsabilidades. Por isso, apresentámos à Assembleia da República uma proposta para consagrar em lei o Estatuto do Antigo Combatente. Esse projeto será mais um passo na valorização do contributo desses militares para a segurança do país e para a criação de condições que menorizem os impactos negativos que a experiência da guerra deixa a quem nela participa. Não poderia terminar esta minha intervenção sem deixar uma palavra de agradecimento ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Fronteira, Dr. Rogério Silva, pelo convite que me endereçou para estar presente nas celebrações do Dia Municipal. Nós continuamos a ver nas parcerias com as autoridades locais um potencial de enorme valor na resposta atempada aos novos desafios à segurança dos portugueses e na promoção de uma cultura de segurança e defesa que aproxime os cidadãos das Forças Armadas. Agradeço hoje igualmente à população de Fronteira, que está aqui presente nesta terra tão ligada à história militar de Portugal. Faço votos para que as comemorações do Dia do Município decorram da melhor forma e faço votos para que a história militar permaneça por muitos e bons anos no centro destas comemorações. Muito obrigado.